As cartas de Joel Goldsmith aos seus alunos, leitura por César Guidini, carta de abril 1957. Ressurreição. É dito nas Escrituras que o último inimigo a ser vencido é a morte. O Mestre, Cristo Jesus, provou esta afirmação ressurgindo dos mortos. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Em Ezequiel, capítulo 18, 32. Diante de tal autoridade das Escrituras, você deve perceber que a morte não precisa fazer parte da existência de ninguém. A aceitação de um processo que culmina na passagem é apenas a aceitação de uma crença universal não tenaz que, de acordo com o Mestre, é o último inimigo que será superado. Pode levar muitas gerações antes de chegarmos a esse nível de consciência onde podemos dizer com segurança: eu não preciso morrer. Eu, minha verdadeira identidade, minha identidade divina, posso levantar este templo a cada 3 anos, a cada 3 dias, a cada 3 meses. Eu estou continuamente renovando este corpo. Eu, o Cristo de Deus, a realidade do homem. Eu, para sempre, cuido dos assuntos do Pai, descamando, renascendo, renovando, restaurando e ressuscitando este veículo para a minha expressão. Este eu, o Cristo, nunca pôde ser revelado à consciência mortal ou material, mas nossa percepção do Cristo eleva a consciência, até que ela seja tão espiritualizada que possa contemplar a visão interna da eternidade e imortalidade aqui e agora. Vamos voltar através dos anos para a ressurreição do Mestre. Por que só cerca de 500 pessoas testemunharam o Jesus ressuscitado? Havia multidões na crucificação, mas apenas cerca de 500 testemunharam a ressurreição corporal. Por quê? Quando Jesus saiu do túmulo, ele saiu da mesma forma em que você e eu sairemos de nossos túmulos, quando, para o sentido humano, pareceremos fazer a passagem. Nenhum de nós vai permanecer em um túmulo por mais de 3 dias e a maioria de nós nunca se encontrará em um túmulo. Nós teremos ressurgido antes do enterro acontecer. Mas apenas aqueles com visão espiritual serão capazes de testemunhar nossa ressurreição. Você estará bem no caminho para alcançar essa percepção espiritual se você aceitar o fato de que, mesmo quando você está sentado cara a cara, olhando para uma pessoa e falando com ela, você não pode vê-la. Tudo o que você pode ver é o corpo dela, sua forma, mas você não pode vê-la porque ela está bem atrás de seus olhos, olhando para você. Além disso, ela não pode ver você, porque você também está atrás de seus olhos, olhando para ela. Você pode ter certeza disto. Se o seu corpo estivesse deitado no chão sem vida, você ainda estaria lá, olhando para ele, porque esse eu que você é não está aprisionado numa carcaça. O você de você é tão externo ao seu corpo quanto eu sou, e eu sou é Deus. Nós não somos forma, nem estamos em nenhuma forma. Nossa verdadeira identidade anima a nossa forma. Se a forma fosse destruída, animaríamos imediatamente outra, porque eu posso levantar um novo templo em 3 dias, daqui a 3 horas, 3 minutos, a partir de agora. Não existe morte para nenhum indivíduo. Aquilo que chamamos a morte da forma é uma experiência que nos chega somente por causa de uma aceitação do nascimento, maturidade e morte. De fato, nosso corpo morre, isso é, nosso conceito de corpo morreu muitas vezes desde que nascemos. Provavelmente não existe uma gota de sangue em nós, neste momento, que estava em nós há 1 ano ou 2 anos atrás, ou um fio de cabelo que tivemos alguns anos atrás. Cada parte de nós está sendo construída e reconstruída, está morrendo e renascendo, assim como partes de uma árvore. A forma de uma árvore está continuamente morrendo, mas a vida da árvore
está continuamente levantando uma nova forma. Toda árvore tem uma nova forma em seu ciclo de tempo. Assim, também nós temos um novo corpo, um novo conceito de corpo. Seja todo ano, como dizem alguns médicos, ou a cada 3 anos, como outros dizem. Não há dúvida de que muitas partes desta forma chamada corpo estão morrendo a cada momento. Algumas delas, como as unhas ou cabelo, nós deliberadamente removemos. No entanto, porque o corpo morre e é renovado minuto a minuto, nem sequer estamos conscientes desse processo de morrer ou do renascimento do corpo. Nós poderíamos entrar na eternidade observando nosso corpo morrer a cada 1 ou 2 anos. E novo sangue, nova pele, novos ossos e nova carne sendo formados, e nunca experimentarmos o processo da morte, ou o que denominamos passagem. Mas quando esse dia de viver indefinidamente vier, ele necessariamente trará consigo a percepção de que não existe tal coisa como a velhice. Simplesmente viver mais anos e carregar um corpo fraco e enfermo, para que alguém tenha de banhá-lo, alimentá-lo ou apoiá-lo, isso não prova a imortalidade. Transição como uma atividade da consciência. A transição não é uma coisa física. A transição é um ato de consciência que aparece fisicamente. Para cada um de nós, chega um tempo de deixar de ser um humano e então deixar de viver nossa vida humana. Isso não significa que devemos morrer. Isso não significa que devemos fazer a passagem para alcançar nosso estado espiritual. Há aqueles aqui que passaram de viver uma vida humana e agora estão vivendo uma vida espiritual na Terra. Embora, se você observar, você pode não perceber a transição que eles sofreram, porque a aparência externa deles não é diferente da nossa. Mas isso é apenas a aparência. Na verdade, eles atingiram sua cristandade. O mestre foi um exemplo de um ser humano que fez a transição em consciência enquanto ainda vivia na Terra. Se você tivesse visto um mestre, você, sem dúvida, teria sido um dos que disseram: Este é o nosso vizinho, filho de Maria. Ou esse é o nosso vizinho, o carpinteiro. Mas, se você fosse do estado de consciência de Pedro, você saberia que não estava olhando para um carpinteiro, mas para o Cristo. Para qualquer um que perguntasse quem era esse homem, você teria respondido: Ele não é um carpinteiro. Este é o Cristo, o Filho de Deus. Ele já fez a transição e está agora vivendo uma vida de Cristo, em vez de uma vida humana. Se isso não fosse verdade, Jesus não poderia fazer a demonstração de aparecer para os 500 que o testemunharam depois da crucificação. Foi porque ele próprio não estava mais no estado de túmulo de consciência que ele poderia tornar-se visível para aqueles que estavam igualmente acima do estado de túmulo de consciência. Quando a transição espiritual acontece, fica evidente a mudança que acontece em sua vida. Essa mudança pode encontrar expressão de 100 maneiras diferentes. Por exemplo, você pode ter um apetite por um tipo de comida hoje e descobrir amanhã que não pode comê-la. Por outro lado, você pode nunca ter provado certos tipos de comida e ainda amanhã descobrir que eles são os únicos tipos de comida que você gosta. Isso não é uma questão de gosto. Isso é uma questão de consciência aparecendo na forma física. Da mesma maneira, você pode ter desfrutado de certos prazeres, passatempos, exercícios ou jogos que, em sua elevação espiritual, você não acha mais satisfatório. Isso frequentemente acontece com o hábito de fumar, beber ou jogar cartas, atividades que, para alguns seres humanos, são normais e, às vezes, absolutamente necessários. E, no entanto, após o momento dessa transição espiritual, esses hábitos já não mais continuam a ser uma fonte de prazer. Toda a sua natureza foi transformada. Isso não significa que há algo de mal sobre golfe ou tênis ou até mesmo qualquer grande mal em fumar ou beber uma bebida ocasional. Significa apenas que tais coisas não mais satisfazem o estado alterado de consciência. Sua indulgência foi admissível para um certo estado de consciência, assim como os brinquedos eram a nossa principal fonte de prazer em um estágio de nossa experiência, mas depois tornaram-se apenas desnecessários.
mas até desagradáveis, porque havíamos superado esse estado particular de consciência. Através desta transição, superamos o estado mortal ou material da consciência e não temos mais disposição de satisfazer os apetites humanos ou os medos humanos ou ansiedades. É esta a transição que ocorre na consciência a qual Paulo se referiu quando nos instruiu a morrermos diariamente a fim de que pudéssemos renascer do Espírito. Cada dia em que conscientemente nos retiramos de sob a lei e nos reconhecemos vivendo sob a graça, todos os dias que fazemos isso e toda hora de cada dia que nós temos uma percepção consciente de que estamos mais vivendo no invisível e pelo invisível do que por qualquer coisa visível, estamos morrendo diariamente. E então, um dia acontece de morrermos completamente e renascermos do Espírito. Quando esse momento chega, não há mais reação humana à vida. A vida, então, é vivida em um plano completamente diferente. Não estamos sujeitos às leis do mundo, estamos no mundo, mas não somos dele. Para todo homem e mulher na era atual e no futuro previsível, até mesmo para aqueles que fizeram a transição para um estado espiritual de consciência, provavelmente haverá uma passagem da cena terrena. O mundo pode chamar isso de passagem ou morte, mas não virá como resultado de velhice, doença ou acidente. Aquelas pessoas que têm essa transição espiritual a fazer não experimentarão a tortura de anos sem fim de doença, a tragédia dos acidentes, nem as enfermidades da velhice, mas seguirão para a próxima experiência de modo breve e indolor. Estou convencido de que chegará o dia em que nós, no mundo, continuaremos infinitamente visíveis um ao outro, nunca envelhecendo além do ponto de maturidade. Estaremos diante da plenitude de nossa realidade crística, mantendo o pleno vigor da maturidade ao longo de todo o tempo. Ressurreição como a transformação da vida. A ressurreição é muito mais do que sair de um túmulo para andar na terra novamente. O Mestre já fez essa demonstração para nós. Ainda que, para o sentido humano, que possamos parecer morrer, nossa ressurreição está assegurada, em muito menos de 3 dias. Nós nunca seremos sepultados, nunca seremos enterrados ou cremados. Isso nunca acontecerá conosco. O túmulo é o nosso próprio conceito de corpo. Enquanto pensarmos em nós mesmos como corpo, estaremos preocupados com o nosso corpo. Mas, assim que percebemos que não somos nossas unhas ou cabelos, começaremos a entender que também não somos o resto do corpo, e então perderemos toda a preocupação indevida pelo corpo. Nós não temos que fazer a demonstração de ressurreição. Isso já foi feito por nós. E mesmo que o fizéssemos, não convenceria ninguém no mundo, a menos que alguma pessoa espiritualmente iluminada, testemunhando nossa demonstração disso, desse uma prova adicional com a sua certeza. Mas se pudermos provar a ressurreição aqui e agora, se pudermos provar que nosso corpo, nosso conceito de corpo morre a cada ano, assim como é indicado pela queda de unhas, cabelos e pele, e provavelmente invisível aos nossos olhos, músculos, carne e ossos, e que ao longo desse processo nosso corpo é renovado ano a ano para que continuemos a viver na juventude, com vitalidade e força, e na plenitude da maturidade, na plenitude das faculdades mentais e na plenitude da harmonia. Então, estaremos apresentando uma ressurreição que pode despertar o mundo. Vimos exemplos dessa ressurreição nas vidas de muitas pessoas metafísicas e trabalhadores espirituais que têm sido ativos em seus 80 e 90 anos, mostrando a pleno vigor a sua masculinidade e feminilidade. Isto tem sido verdade também para outras pessoas. Existem ilhas no Pacífico Sul onde as pessoas vivem em perfeita e completa saúde até 80, 90 ou 100 anos, até dormirem calmamente numa noite e não acordarem de manhã. Elas não morrem, elas completam a sua função na Terra, e elas prosseguem assim como a lagarta tornando-se a borboleta. Mas se a lagarta se transforma em borboleta, você duvida que uma borboleta se torne outra coisa? A evolução da vida é só isso. Nós não devemos ficar aqui nesta forma por toda a eternidade.
Mas quanto mais nos aproximarmos do nosso centro espiritual, o mais próximo chegaremos à demonstração das palavras do Mestre. Destrua esse templo e em 3 dias eu vou levantá-lo. Eu posso dar a minha vida e eu posso tomá-la novamente. No nosso atual estágio de desdobramento, vem um chamado a cada um de nós, vez por outra, para deixarmos este plano de existência. Parece não haver propósito em permanecer na Terra ao alcance da visão humana indefinidamente. Nesta fase de desdobramento, estamos ainda lidando com o tempo e espaço, com um mundo limitado a uma circunferência de 25 mil milhas. Eventualmente, no entanto, descobriremos a infinitude do universo e, com esta descoberta, virá a percepção de que não tem importância se somos visíveis ou invisíveis para o mundo. Isso você só pode começar a reconhecer conforme você olha em um espelho e percebe que você não está lá como forma, mas que você está olhando para fora de você mesmo, por trás de seus olhos, e que o você de você não está ocupando o espaço. De fato, você vai aprender um dia que esse você é eu, que esse você é todos nós, que todos nós não somos realmente todos nós, mas apenas um de nós, e que esse um é Deus. Então você vai entender por que não será necessário que ninguém passe daqui para lá, visível ou invisível. É preciso apreensão espiritual para discernir o eu que eu sou, porque eu sou invisível. Lembre-se, tudo o que acontece deve ocorrer com uma atividade da consciência. Nada pode acontecer lá fora. Tudo é o efeito de uma atividade de consciência. Quando você tem a consciência da verdade, sua demonstração aqui no mundo é verdadeira. Quando você tem a consciência da ressurreição, sua demonstração no mundo é a ressurreição. Conforme um indivíduo chega a uma compreensão desta verdade, as harmonias da vida começam a aparecer. A atividade da verdade na consciência é a palavra de Deus feito carne como ser harmonioso. Esta atividade da verdade realiza o seu trabalho sagrado de revelar o puro ser espiritual. O caminho espiritual. Quando um praticante do caminho espiritual é solicitado por ajuda e ele se senta em silêncio e quietude, esperando pelo influxo do Espírito, muitas vezes é dado a ele contemplar a identidade espiritual. A identidade espiritual de seu paciente, para ver seu paciente como ele na verdade é, a imagem e semelhança de Deus. Se o praticante se elevar o suficiente, ele terá vislumbres do corpo real, e esse corpo não é uma forma física, nem é uma forma masculina ou feminina, mas ainda assim é forma. É tão tangível quanto aquilo que vemos com o olho, apenas estamos vendo isso com a alma, e estamos vendo como ela é. É como se alguém tivesse visão suficiente para olhar para fora e ver o céu acima do céu, o chão abaixo da casa e, ao mesmo tempo, todo o espaço intermediário. Nosso limitado senso de visão não permite isso. Assim, da mesma forma, é apenas em períodos de iluminação que a nossa visão da alma nos permite ver a forma divina, ou esta forma física ou corporal, como ela realmente é. Nos é dito que quando nós a contemplamos como ela é, ficamos satisfeitos com essa semelhança. Sim, e quando vemos cada outro através do nosso sentido da alma, então estamos bem satisfeitos um com os outros. Isso é o que acontece na cura. Isso é o que traz a cura. Quando um indivíduo espiritualmente iluminado contempla a realidade, toda forma de discórdia ou angústia ao alcance dessa consciência desaparece. É isso que constitui a cura, alcançar a realidade, por um segundo que seja, por parte do indivíduo. Neste segundo, a cura ocorre. Quando um professor tem um trabalho intenso de meditação com alunos, em muitos casos o professor finalmente chega
a uma apreensão real da verdadeira identidade do aluno, e isso o desperta de seu estado adormecido de humanidade para a realização espiritual. O professor espiritualmente iluminado, estando presente com o aluno e meditando com ele por um certo número de anos, finalmente atinge, através das camadas da humanidade, o centro do ser daquele aluno e, através de sua própria consciência iluminada, contempla o Filho de Deus e desperta o estudante para a sua realização espiritual. Sempre que tenho a oportunidade de trabalhar com alunos ao longo de vários anos, não que sempre leve anos, eventualmente os dois se tornam um. A consciência do professor contempla a consciência do aluno e o desperta. A partir daquele momento em diante, o aluno está livre em sua própria luz espiritual, conscientemente um com Deus, não mais necessitando de um professor ou ensino, pois agora ele é capaz de receber transmissões diretamente do Espírito. Em nosso atual estado de ignorância espiritual, essas experiências são raras. Em primeiro lugar, não há muitos professores ocidentais que conseguiram essa união consciente com Deus, que tornem essa experiência possível. Nos dias que virão, haverá mais professores. O pequeno número de professores qualificados, no entanto, é igualado ao de estudantes suficientemente desejosos de experiência de Deus e querendo essa experiência o suficiente para estarem dispostos a dedicar suas vidas para alcançá-lo. Não é algo que vem nos momentos do nosso tempo livre, nem pode ser alcançado com a nossa mudança de disposição. Requer devoção, devoção sincera, não por qualquer razão humana, porque não existe nenhum benefício pessoal a ser obtido. De fato, ocorre exatamente o contrário. Ganhando essa experiência, o estudante perde o mundo. O caminho é reto e estreito, e poucos poderão entrar. Não há muitos que percebam que existe um reino espiritual chamado meu reino, que há uma paz que não tem nada a ver com qualquer quantidade de dinheiro, de honra ou qualquer quantidade de netos ou de qualquer outra coisa que possa ser encontrada neste mundo. Uma paz que transcende qualquer coisa conhecida pelo senso humano. Os poucos estudantes do Ocidente que perceberam que tal experiência é possível, embarcaram na busca pela realização de Deus. Nada impedirá seu sucesso, porque eles alcançaram o estágio em que nada menos do que a própria experiência de Deus pode satisfazê-los. O caminho é reto e estreito, mas o caminho não é de desconsiderar nossas responsabilidades ou deveres familiares. Em vez disso, entra-se em tal demonstração espiritual que essas responsabilidades tomam o seu devido lugar, alinham-se e é feito tudo o que é necessário e possível para a realização do objetivo. Significa rezar tão a sério e com tal consagração que o espírito interior abre um caminho para o aspirante encontrar seu professor ou seu ensino onde quer que estejam. Para muitas pessoas que entram na metafísica, é suficiente que a metafísica ou ajuda espiritual retirem os males e os pecados da carne ou as limitações do bolso. A maioria das pessoas, portanto, estancam nesse degrau da escada. Com tal melhoria humana, eles alcançaram o desejo de seu coração. A doença se foi, a privação se foi, a infelicidade se foi, e agora eles podem começar a desfrutar a vida deste mundo. A paz e satisfação que este mundo pode dar. Há alguns alunos, no entanto, que não ficam satisfeitos em alcançar o tipo de paz que a maioria dos homens entende e deseja. Então eles buscam antes a paz que ultrapassa todo o entendimento, a paz que este mundo nunca pode dar, independentemente de quão harmonioso ele seja. Há também aqueles que estão satisfeitos em encontrar uma lei, se necessário, uma lei da matéria, ou uma lei da mente, ou uma lei do espírito, que superará os males da carne. Mas há outros que nunca poderiam descansar até estarem sobre a graça, onde a lei não pode operar. Ressurreição, o objetivo do caminho espiritual. Este é o caminho espiritual. Seu objetivo é ressurreição e ascensão.
Uma ressurreição de um túmulo para andar na terra provará pouco ou nada para ninguém. Para você que definiu seu pé no caminho espiritual, contemple a ressurreição. Reconheça o Cristo assentado através dos olhos de cada indivíduo, assentado no coração de cada indivíduo, constituindo a alma de cada indivíduo. Olhe através da aparência física de homens e mulheres para o eu que fica atrás de seus olhos, olhando para você. Olhe através de suas reivindicações de pecado, doença, falta, limitação, cor e religião para a presença, e ao fazê-lo, você terá a experiência real de testemunhar a ressurreição. Conforme você pratica olhar através da aparência para a presença invisível, você tem a mesma oportunidade que Jesus apresentou a seus seguidores há 2000 anos. Para aqueles de vocês que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. Jesus deu aos seus seguidores a oportunidade de vê-lo, e o Cristo lhe dará hoje a mesma oportunidade de testemunhar a ressurreição. No começo, pode ser a ressurreição para a santidade de alguém que você chama de pecador. Pode ser a ressurreição de uma pessoa que está morrendo, elevada à saúde espiritual, porque você deve se lembrar que este caminho espiritual de nossa época é preenchido principalmente com aqueles que eram pecadores ou que foram contados entre os mortos-vivos. Quase todos os nossos profissionais eficazes estiveram à beira da morte, muito doentes, muito pecadores ou muito pobres. Eles estão dando testemunho da ressurreição de alguns estados muito baixos da vida, estados virtualmente mortos de humanidade. De fato, se você investigar a história dos praticantes e professores que são realmente conhecidos por seu bom trabalho de cura, que são conhecidos por viver vidas espirituais, você geralmente descobrirá que essas pessoas estiveram à beira da morte fisicamente, moralmente ou financeiramente, e foram levantados por este poder do Espírito, tão elevado a uma novidade de vida que agora, quando você olha para eles, você está vendo que o mundo chama de santos. Eles nem sempre foram assim. Eles estavam mortos em pecado, na doença ou na pobreza, mas agora eles estão vivos novamente, no Espírito. É possível você testemunhar esta forma de ressurreição antes de você testemunhar a outra forma, isto é, antes de você testemunhar a ressurreição daqueles que já morreram. O professor interior. O ensino espiritual é uma transmissão de uma consciência iluminada para uma consciência receptiva. Um estudante no caminho espiritual recebe a verdade de um professor quando o aluno se senta silenciosamente ouvindo. Mas quando o aluno tem permissão para discutir, debater ou discutir a verdade, toda a situação está no nível humano, no plano intelectual. E nenhum ensinamento espiritual acontece. Se um aluno deve ouvir a palavra falada, que ele vá até o seu praticante ou professor, escute e sente-se em receptividade silenciosa. A atitude no aprendizado espiritual é o que o professor é naquele momento, o mestre. O aluno é o aluno. O ensino espiritual só pode ocorrer através da comunicação da palavra ao pensamento receptivo. Nenhum estudante que é um verdadeiro aluno jamais acreditará que sabe o suficiente para discutir a verdade com o professor. Nenhum professor jamais acreditará que a verdade pode ser aprendida pela discussão. Isso não impede o aluno de fazer perguntas, mas significa que, quando uma pergunta é feita, mesmo que o aluno não esteja convencido, ele, o professor, está, ao menos satisfeito que a melhor resposta disponível no momento lhe foi dada. Ao entrar em meditação, lembre-se de que seu instrutor está dentro de você. Seu professor está entronizado em sua consciência. Esse professor você pode encontrar cara a cara dentro do seu próprio ser, seu instrutor. O professor dentro de você nunca o deixará nem te abandonará. Seu professor nunca o abandonará nem estará ausente de você, nem mesmo no vale da sombra da morte,
nem mesmo se você fizer sua cama no inferno, nem mesmo se você estiver nas profundezas do pecado. Seu professor nunca vai deixar você, e você está em liberdade para, a qualquer segundo, se voltar, falar com seu instrutor como se ele estivesse sentado à sua frente. E, eventualmente, você aprenderá a receber respostas do seu instrutor. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Eu estou contigo até o final dos tempos. Esse é seu instrutor, o único instrutor que vale a pena ouvir, o verdadeiro professor. Este professor vai liderar você no caminho do eterno. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Isaías capítulo 30, versículo 21. Levanta-te, resplandece, porque vem a luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías capítulo 60. A experiência do Cristo leva-nos à ascensão do senso humano de vida para o espiritual.